Estamos ao vivo. Sim, né? É uma live, só pode ser ao vivo. Esperando as Patrícias. A Patrícia Parenza, que já entrou. E não, Patrícia Parenza e a Patrícia Pontalti. E estamos a ver solicitação. Que a Patrícia já está entrando aqui. Oi! Oh! Já tô aqui! Mas já estamos trabalhando, estamos ganhando hora extra. Já, minha amiga, já tô aqui. Pronta. Tudo bom, bem? Patrícia? E Tudo, aí? querida. Tudo Pois bem? é, tudo. Eu acabei de saber agora que o meu Covid deu positivo. Nesse momento, abri o setor de exames lá da Unimed, né? E Aham. aí dizia assim, ó, resultado detectado. Quando tu vê quando tu tem dificuldade, tu tá tensa, tu Claro, não entende as palavras, tudo aquilo claro. está detectado, é positivo. Aí mandei para a médica, isto é positivo. Dizia reagente. É, exatamente, detectado Tu que tá está bem? com. Eu tô bem, agora tô bem, mas desde quinta-feira aquela coisa, né? Começou e tal. E tu sabe, eu não sei se. Sim, eu já vamos emendando o papo, boa tarde, pessoal. Eu já estou entrando assim. Eu acho que mexe comigo essa coisa da. Tu não tem controle. Mulheres controladoras como eu, tu não tem jeito de ser, tu tem jeito de ser bem tranquila. Vai nessa. A grama do Cá vizinho. comando me, entendeu? E aí a gente que controla tudo, controla tudo, controla tudo, tem uma coisa que a gente não controla, né? Não E controla. hoje, enquanto o pessoal entra, a gente vai batendo papo aqui. E hoje eu comprei um oxímetro. E aí descobri como funciona e vi que tem que ter 95 para cima. Aí a minha Uhum. médica, e aí estava em 95, eu digo, meu Deus, eu nunca fui boa de notas escolares, mas 95 é muito baixo para, né? E aí ela me disse, não, 93 vai para emergência. Claro que eu fiquei tensa e já imaginei um 93 grudado na minha cara. Mas, guria, Coisas. será que precisa 93 já ir para emergência? Não é abaixo de 90? Pois eu não sei, ela me disse isso, né? Não É, que sei. às vezes a gente fica nervosa e ele pode ir para 93 só por uma. É como pressão alta, né? Às vezes tu tá nervosa, tua Sim, pressão sobe. E a exatamente. oxigenação é a mesma coisa. Então, acho que. Eu tive Covid duas vezes, né, Fátima? Tu Então, teve duas vezes? duas vezes. Tá, Então, eu enquanto a sei. Pontalti não entra, vamos conversando. A É, tu primeira sabe. vez foi em 2020? As duas foi em 2020, uma em junho e uma em dezembro, tá? E Ah, em junho eu peguei, não sei da onde nem como, porque eu não tive contato com ninguém que estava contaminado. E em dezembro o Marcelo pegou e aí eu peguei dele, né? E assim, eu tá. tentei me manter calma, calma, calma. E em junho ninguém sabia o que era a doença. Foi bem no Aham, início, começou em março, tá. sabe? Eu peguei em junho, tu pensa. Eu fiquei apavorada, eu tava com o médico online o tempo todo. E fiz uma Sim. live no oitavo dia com um infectologista, podre. E fiz a live. Porque ele me disse: se tu tem fôlego para falar, tu tá bem. Ele não me É, deixou comprar o oxímetro. Ele não me deixou. aham, Ele disse: tu vai te apavorar, eu te conheço, tu vai ficar aham, nervosa. Ele disse: tu tem que ir te entendendo, sabe? aham. Prestando atenção no teu corpo. E foi o que eu fiz, assim. Né? Eu caminhei É, mais devagar, não subi, desci muita escada, fiquei mais, sabe, quieta, assim, em casa, sem sim. subir e descer de um andar para o outro. E deu Ai, tu certo. mora em casa com escada, guria. É. Aham. E aí Sabe que eu morei numa casa que tinha 48 degraus e eu sonhava que eu ia sair do quarto e ir até a cozinha com. Olha só, a Pontalti não entrou. Eu acho que ela tem que pedir solicitação. ela não Meio. come... Pontal de Tutaí dá um oizinho e É, solicita. e pede para.
pede para entrar nesse caso, não pede para sair. É. Mas Senão aí, tu manda para ela. Senão tu manda a solicitação, se tu pois quiser. é, pera lá então. I maybe, talvez Aqui, aqui. ó, já pedi, diz a Pontal. Te dá uma olhada, ó. Deve estar Tá, aí. para aí um pouquinho. Tá aqui. Convidar. Convidei agora. Tá, agora vai. Agora vai. E então, assim, ó, essa coisa de Ó. subir, Vocês não me queriam. olha! Oi, eu aqui esperando e ninguém me chamou. Eu já pedi Nós solicitação. estávamos num papo enfermaria aqui. Pois é, covidianos eu não entendo esse papo. Assim. Tu não pegou? Nunca. Ai, que Que maravilha! maravilha, né? Ainda Ah, não, né, Fátima? Eu não sei se eu vou passar a ilesa pelo Omicron, né? Pelo que a gente está vendo, poucas pessoas estarão, né, imunes a eu acho esta. que todos nós, a sensação que eu tenho, gurias, é que todos. Essa vai. Porque assim, tu infecta 7, depois 49. É uma progressão absurda, assim. É muito louco. E tem uma coisa que no início a gente dizia, eu quero pegar logo para me ver livre logo. Aí a gente foi vendo as consequências, né, Mas eu nunca dessa Tá doença. Eu digo, eu não louca. quero pegar. Mas Eu agora nunca peguei. Olha aqui, ó. Até hoje eu não recuperei a minha força física na musculação, tá? Não Ai, tu recuperei. prepara, tá? Eu não sou mais. Claro que também tem toda a questão um ano depois dos 50 anos, ele é mais duro do que um ano depois dos 40, né? Sim. Um ano ele pesa mais. Mas, enfim, a gente leva um bom tempo para recuperar a força física. Existe uma inflamação muscular muito grande, tá? Que a Covid faz. Então, tem que. Eu fiquei com asma depois, muito pequena, Jura? tá? Ah, não. Muito pequena. Ó, Muito pequena. espírito. Mas. Então, assim, ó, não é brincadeira. Esse papo de, vou pegar para me livrar, nem Não, sonhe com essa isso possibilidade. foi. Depois que a gente viu tanta coisa, a gente disse, não quero pegar. Mas eu acho que dessa vai. O sonho dos outros, que era o rebanho, eu acho que agora vamos entrar no rebanho, de alguma maneira, né? Mais cedo ou mais tarde, né? E, enfim, gurias, vamos sair da enfermaria, vamos para a cafeteria. Então, que coisa boa estar aqui com vocês. Eu fiquei, não sei se vocês viram que a matéria já está no site e a gente publicou umas fotos antigas de vocês. Eu não queria as atuais, sabe? Eu não queria, então fomos atrás. Gente, que coisa linda! Vocês eram umas guriazinhas. Ou seja, vocês cresceram, as imagens mostram simbolicamente todo o crescimento que vocês tiveram, né? E porque eu quero dizer por que eu pensei em fazer, em convidar vocês, porque uma das coisas que é muito, muito raro, eu fui hoje no Google para ver o seguinte, será que eu que não estou informada? E aí eu dizia assim, ó, eu perguntava, mulheres sócias de mulheres em empresas, mulheres sócias, não tem quase. Ou são mulheres sócias com homens, ou elas estão em grupos de mulheres que trabalham em empreendedorismo, mas sociedade numa empresa, eu vejo vocês numa situação bem ímpar, assim, não é? Olha, a gente nunca tinha se dado conta, né, amiga? Não, nunca, nunca. Nunca. É só reparar ao redor, né? Nas empresas que nos cercam, inclusive de comunicação, Exato. das pessoas que a gente conhece, realmente. Não, é raro, sim, ter duas mulheres em comando. Agora eu me lembrei, na minha área de assessoria de imprensa, Tem eu a sou a única Vera. que tem empresa sozinha. Agora com meu filho, que é meu sócio. A Vera Carneiro foi sócia da Lelei. A Marta Becker, da mãe dela, né? Mas tu vê, não é uma coisa muito que está assim. Ou seja, aquela crença que duas mulheres atuam a favor uma da outra, ela não está. A realidade meio que confirma. Mas não é o caso de vocês, né? Ainda bem, né?
Não, é que Então, pra gente é uma coisa assim, Paty, é que pra nós é uma coisa tão engraçada, a Paty eu acho que vai concordar, foi tudo tão natural, entende? Não sim. foi um processo assim, organizado, né? Ai, agora... A gente era sempre, a gente foi amiga desde o momento que a gente se olhou, assim, sabe? Claro, o nível de amizade foi aumentando, mas a gente houve uma simpatia mútua desde que a gente se conheceu na faculdade. E daí, tipo, as coisas foram... Vocês se conheceram na faculdade. Na E faculdade vocês de são jornalismo. as duas são de Caxias. Somos Sim. as duas de E Caxias. e lá não se conheciam. Na Não, eu faculdade. já conheci a Paris. A Paris eu já era ícone de Caxias. Ah, Já tinha é? Me fervido. conta. Conta tudo. Tá, eu vou começar contando essa parte só porque a gente tem uma pequena diferença de idade que talvez quando a gente seja mais jovem, essa diferença se torne um pouco mais definida, assim, né? A gente consegue perceber mais que são pouquinhos anos, 3 ou 4 anos, não chega a 4. Mas a Paty sempre foi uma pessoa muito pioneira nas atividades dela. Ela começou a fazer as coisas muito jovem, muito cedo. Então, além dessa pequena diferença, o pioneirismo dela fez com que as nossas vidas... Tipo assim, eu era ainda uma estudante meio tolinha e ela já tinha fervido, já tinha feito várias coisas, já tinha trabalhado com várias áreas e eu estava ingressando na comunicação. Aham. E ela já era uma referência. E ela foi fazer Uhum. jornalismo por uma necessidade de mercado. Tipo, olha, se tu quer seguir carreira, tu vai ter que estudar jornalismo. Mas ela já estava inserida. E vocês fizeram na Famecos? Não, Não, na a gente fez UFS. Ah, Caxias. por isso que vocês se conheceram na faculdade lá em É, Caxias, na UF. Tá, agora peguei. isso, Tá. isso. Aham. Isso, mas Então tu era uma pessoa. meu primeiro trabalho lá foi na RBS TV. Eu apresentava o Jornal do Almoço. Ah, Então, Com imagina, 18 né? anos. Com 18 bah. anos. E aí eu e a Paty ainda não nos conhecíamos. A gente foi se conhecer quando eu tinha 23, né, Paty? 23, eu tinha e tu 19, por aí. Então eu já era Eu tinha conhecida, tu entendeu? eu tinha Aham. 19, né? Que eu estava entrando na faculdade, 18, E eu 19, tu tinha 23. 22, 23. E daí já tinha Mas, passado uma Essa temporada em diferença. São Paulo. Realmente, eu fervi. Dos meus mas olha, guria, mas dos tu. 15 aos 22, eu fervi, Fátima. Foi uma Mas loucura. escuta, mas tu era, como você diz lá em Caxias, uma guria muito desinquieta. Muito Muito louca. desinquieta. Eu era muito louca. As pessoas diziam, lá vem a louca, entendeu? Eu era drogada, prostituta, tudo que tu pode imaginar me chamavam na cidade, tá? Eu era assim. Jura? Mas Bah. por quê? Porque eu era muito rebelde, dona do meu nariz, entendeu? Sim. Então as pessoas ficavam muito chocadas. Em 85, em Caxias do Sul. Eu fui modelo, né? Dos 13 aos 17 anos. Sim. Morava aqui em Porto Alegre. Daí E eu foi tudo voltei. isso há uns 30 anos atrás, né? Sim, sim, Imagina. 80, 35 anos. 35 anos, exatamente. Mas, Parenza, me conta uma coisa. E a tua mãe não enlouquecia, teu pai? Ou Enlouqueceram. Eles enlouqueceram, coitadinhos. Eu fiz eles sofrer tanto, 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 tanto de preocupação, sabe? Sim. Quando eu fui morar em São Paulo, eles quase surtaram. Quase surtaram. Mas o que tu foi fazer lá? Então, eu Trabalhar. trabalhei um período com o Michele Caetano, que foi um grande diretor de criação do Rio Grande do Sul, da época da MPM. E ele era um cara brilhante. E ele me convidou para trabalhar com ele na Estúdio Uno, que era a maior agência do Rio Grande do Sul. De Rio Grande do Sul, não, de Caxias do Sul. A gente atendia lojas Colombo, Enxuta. E aí, depois de um tempo, eu estava no Jornal do Almoço e ele foi morar em São Paulo. Quando eu saí da TV, ele me disse, vem pra cá que eu te dou emprego, vem trabalhar comigo. E eu não pensei 2 vezes, eu fiz as malas, peguei um ônibus, porque eu não tinha dinheiro para avião, óbvio, naquela época avião era coisa de rico, e a gente sempre foi muito humilde, né? Trabalhava para pagar as continhas, paguei minha faculdade, né? A Paty também. Tu mesmo pagou tua faculdade? Sim, trabalhando. E aí fui para São Paulo trabalhar com ele e depois voltei. E daí fui fazer faculdade, porque eu vi que eu precisava me formar, senão eu não ia a lugar nenhum, né, Fátima? Não tinha como. Daí eu já tinha 23 anos. Sim. E a tua E aí eu família é conheci essa grande? bisca aí. Oi? E aí eu conheci essa bisca. Essa bisca, essa criatura. Então, Essa como bisca. é que vocês se olharam e viram isto é para sempre?
Cara, eu acho que desde o início a gente se olhou e se identificou como igual, né, Paty? Estamos tentando, estamos aí. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que as relações que são para sempre, elas não te dizem isso, né? Elas só te dizem que elas são ótimas e tu vai curtindo elas. Eu acho que o tempo é uma coisa muito estranha. Perfeito. Porque quando a gente se coloca o tempo, a gente já se cobra mais, inclusive. E acho que isso que é a diferença de uma relação afetiva, de uma relação afetiva de amizade e de uma relação amorosa. Porque o amoroso tá sempre em busca do para sempre e já se trava, né? A amizade, tu deixa fluir, né? Tu não fica dizendo, esse meu amigo vai ser para sempre, né? Não. Gurias, tipo é engraçado. Eu acho que eu e a Paty, nós não sabíamos que nós seríamos tão amigas quanto foi. Porque assim, ó, daí o que acontece? A gente teve esse momento de faculdade juntas. Olha o que o Ronaldo Fraga tá falando, que absurdo. Cadê Foi ele? amor à primeira vista? Vocês já transaram de cara? Claro, Ronaldo, tu acha o quê? Aqui Vamos a gente pra não cama deixa pra amanhã, direto. né? Isso, a gente não é mulher de deixar as coisas para depois. As pessoas achavam no São Paulo Fashion Week, por isso que o Ronaldo tá falando isso, que a gente namorava, que a gente era namorado uma da outra. Entendeu? Teve um bafafá uma época, né, amiga? Que a gente devia ter um caso, porque ninguém entendia aquelas duas mulheres enormes, bem vestidas, chiques do Rio Grande do Sul. Não, e a gente faz umas coisas tipo assim, ai, olha só, meu batom tá bom, daí a outra vai lá, não, deixa eu arrumar, entendeu? Tipo assim, nós temos um nível de intimidade muito grande. Ai, acho que eu fiquei menstruada, tu me dá um absorvente. A gente fala, não sei, a gente sempre foi muito íntima, assim, muito íntimo. Eu vou contar o máximo da nossa intimidade. Posso contar o dia? Vai lá. Deve? Porque por mim aqui tudo é permitido, o espaço é livre. É isso, é engraçado. Então, o máximo da nossa intimidade foi o ano passado. No meio da pandemia de 2020, a gente fez um projeto lindo para o Santander, que chamava... como é que era? Liderança, palavra feminina. Palavra feminina. E eram encontros online dentro do site do Santander Brasil. E nós duas usamos Invisalign. E aí a gente estava lá no estúdio do Renê, lá no estúdio... Calma, Ronaldo, calma. E aí, nós duas prontas, era ao vivo, né? No Facebook ao vivo. As duas prontas para entrar no ar, apontar o último e disse assim, pata de aparelho, não tenho bolso. Deu disse, tira e me dá. Ela tirou. Eu botei o dela num bolso. Deu disse assim, bah, e agora eu também tô. Tirei o meu e botei no outro bolso. Todo melecado de boca, entendeu? O dela num bolso e o meu no outro. O Invisalign, né? O Invisalign, esse aparelho transparente. Eu só falta dar o meu aparelho para ela e pegar o dela para mim, aí acabou, entendeu? Isso é intimidade, hein? Quando os fluidos se encontram. Cara, isso foi a nossa maior prova de tanta coisa junto. A gente se conhece do avesso, sabe? Que bacana isso. É muito tempo de uma amizade. Bom, daí o que acontece? Aí a gente estudou juntas, a gente foi amigas, assim, de faculdade, fazia trabalhos, tudo. A Paty trabalhava no Pioneiro, eu acabei indo trabalhar lá. E daí ela me ensinou um monte de coisa que ela estava meio que já vindo para Porto Alegre, já estava fazendo a transição e eu fiquei lá. Depois eu fui receber uma proposta para vir para cá, para trabalhar na Zero Hora. Daí eu liguei para ela e disse assim, eu não tenho onde ficar. Ela disse, não, tu fica aqui em casa. E ali eu acho, né, Paty, que foi o nosso marco. Assim. Que começou. Que legal. Ali... Quer dizer, que se intensificou a relação. Ali a gente virou bom mundo, legal. A gente virou e sem falar, Fátima, que a gente tem um terceiro nessa sociedade que sempre esteve ao nosso lado, que é o René Goya. O René Goya. O René Goya é meu sócio há 24 anos, né? Gurias, eu descobri a história de vocês porque o René estava fazendo o lançamento do livro do Clóvis lá em Carlos Barbosa. Então, hotel, café da manhã, e sabe aquela coisa não, só se encontra trabalho, tá lá. Aí café da manhã para todo mundo, né? E aí eu disse, quem será o René? Aí comecei a conversar e tal, e tal. Eu disse, mas que pessoa? Onde é que tu andava? Onde é que tu andava essa pessoa, René? E aí ele disse, eu sou sócio, tarará, Patrícia Parenza, que começou, Patrícia Pontalti. Então eu digo, é mesmo? Mas então tu é sócio? Oh, que coisa impressionante. Ele não é sócio das Patrícias, né? Mas ele, como a gente sempre trabalhou junto, ao lado dele, porque as empresas se uniram, né? A mesma sede sempre. O René sempre esteve com a gente. E sempre nos dando força, né, amiga? Não, sempre nos apoiando. Ele é o nosso Woody Allen, que a gente fala, né? Porque ele é brilhante
Ele E, é tipo assim, e maravilhoso. super afetivo, né? Uma pessoa que, nossa, Sim. é uma pessoa ímpar, assim. É É. incrível. E enfim, ele Gurias, é... me diz uma coisa, me digam uma coisa. Quando você, eu disse, é uma amizade eterna, na verdade, a eternidade tu constrói todos os dias, né? É como tu falou, Pontal, sem a gente se dar conta, tu vai construindo, né? Todos os dias uma coisa aqui e outra ali. E é claro que uma boa relação e uma relação de verdade, ela tem rolos, principalmente se ela envolve filhos, envolve homens, relações, as famílias e tal. Então, eu imagino que uma boa relação, como eu estava falando com uma comadre, que nós somos amigas há 120 anos, porque deve ter começado em outras vidas, não é tipo, possível. nossa. É, é, às vezes a gente quebra o pau, eu disse, eu não vou mais falar com essa pessoa. É impressionante, tantos anos ela me pergunta isso, aí quando eu penso assim, não, mas filme é com ela, tá, mas coisa é com ela, os filhos e tal. Com vocês aconteceu assim uma quebração de pau, que isso, a quebração de pau, ela para mim, é aquela coisa que deixa a relação de verdade. Ou seja, as pessoas se esparramam elas mesmas, né? Porque isso faz parte. Como é com vocês? Como é que rolou esse tempo? Como é que rola? Teve um dia que vocês fizeram que nem eu fiz com a minha comadre, a Suzana, e que eu disse assim, eu não quero mais falar com ela. E ela também desiste de mim sistematicamente. Você precisa uma única vez. É mesmo, Né, me amiga? contem tudo. Uma Não, única eu vez ia que a dizer que gente... eu acho que agora que eu fiquei sabendo que tu falou que não queria mais falar comigo. Não, mas que é Não, tipo assim, não, eu tô que brincando. nós cogitamos acabar com a Nos sociedade separar. e que aí a gente esfriou a cabeça, né? Deu um tempo e voltamos depois, 2 dias depois, para conversar. Mas foi uma única vez. E o que foi o estopim? O jeito da pessoa, a personalidade, Não novas foi. pessoas que Eu não sou nada entraram. fácil, tá, Fátima? Eu tô É? melhorando muito e eu já melhorei muito, graças a Deus, a maturidade está me ensinando a ser menos explosiva e grosseira com as pessoas, tá? Eu já fui extremamente grosseira com quem me cerca, com quem eu trabalho. Aham. E teve um dia que eu fui extremamente grosseira com a Pontaut. Eu fui com os 2 pés no jugular dela. É claro que na minha cabeça eu tinha lá meus motivos, tu entendeu? Sim. E ela não aceitou aquela patada aquele dia. Ela chegou pra mim e disse assim: acabou, tu tá louca? Entendeu? Aham. E aí foi uma pauleira. Mas foi, eu tenho certeza absoluta que foi assim: a gente chegou num limite, sabe? Que eu fui com os 2 pés e ela veio pra cima de mim. Ela me revidou e aí a gente sentou pra conversar. Bah, que boa essa É que eu coisa do acho assim, ó, a gente revidar. já teve briga. Olha só, é até curioso falar isso, porque são quase 30 anos de amizade. E eu acho que nós brigamos nesses 30 anos de pequenos, eu tô incluindo pequenos desentendimentos, Sim, menos de sim. 10 vezes, entende? Tipo Menos. assim, a Aham. gente tem uma convivência muito harmoniosa, somos muito diferentes uma da outra. Eu já sou mais pacata em alguns sentidos, eu não sou, mas assim, como é que eu vou te dizer? Eu sou uma pessoa mais, no geral, bem-humorada, não que eu seja fácil, mas no geral eu Aham. sou mais concessiva. Então, quando a Paty está nervosa, como eu já conheço a personalidade dela, eu já vou para trás. Não porque eu vou para trás. Não, porque simplesmente eu sei que aquilo vai passar É daqui um a ato 5 minutos. inteligente, né? É Aham. só um jeito de lidar. Porque eu já Aham. conheço ela. No momento Aham. daí o que acontece? Todas essas pequenas discussões foi no momento que eu não fui para trás na hora que talvez eu sabe que geralmente Sim. eu iria. E Aham. esta grande briga foi por um motivo profissional, não foi por nossas personalidades, tipo assim, o meu troço aqui tá desligando. A Paty é isso, aqui. Não, foi uma briga de um desentendimento de eu não quero fazer isso profissionalmente agora. E eu acho que você deve fazer isso profissionalmente agora, entende? Aham. E daí, neste momento, eu não esperei os meus 5 minutos. Porque eu Aham. também estava
angustiada. Vocês acham que isso é porque vocês são duas mulheres? Eu vou fazer aquelas perguntas clássicas e clichê, não é? Mas assim, se fosse um homem, porque, gurias, eu vejo muito nas empresas. Duas mulheres, tem uma coisa que dá uma, sabe, uma faísca. Os homens Não, eu acho que a chegam... gente não brigou, inclusive, porque nós somos duas mulheres que sabem o momento que a gente pode ir, pode parar. Se nós fôssemos dois homens nervosos ou dois homens empreendedores, talvez a gente não tivesse essa trajetória tão bonita. Entende? Eu acho que um homem, um homem parenza explosivo ia ser mais demoníaco, entendeu? Porque eu, ao mesmo tempo, eu sou extremamente amorosa e cuidadosa. Nossa, sabe? uma mãe. Eu sempre sou assim, eu tô sempre disponível, sabe? A Paty me chama em qualquer parada. Eu vou lá e acolho ela. Assim como eu também, se eu precisar dela, eu sei que ela vai me acolher. E isso é uma coisa que homens, a princípio, tem muitos que são extremamente amorosos e disponíveis, mas não é uma característica muito comum. Exatamente, de sair. Isso que tu tá falando, Parenza, não sei como é que é para ti, Pontaut, que é assim, ó. Eu vejo na minha terapia, se eu fosse um homem, eu já estaria presa por assassinato ou morta. Porque eu me controlo, porque não fica bem. E aquela mulher que foi criada, uma menina lá no interior, não fica bem. Te controla, controla, controla. Mas eu penso assim, meu Deus, eu mataria, eu apanharia, eu iria presa. A gente tá aprendendo. Seria um otário. Se eu fosse homem, eu seria um otário. Tu seria mais inteligente, tu dá para trás. É que eu não sei, assim, é que eu não quero parecer, porque, tipo assim, a Paty sabe, ela sabe que eu não sou de convivência tão fluida e tão querida assim, não é isso. É que é diferente, assim, eu sou uma pessoa mais calma no geral, tá? Mas eu tenho os meus momentos explosivos, óbvios, né? A Parenza, ela é mais direta, mais objetiva, assertiva, mais assertiva. Ela é mais... Eu sou assim, eu fico, ai, será? Sabe? Tipo... Então, tipo assim, quando alguém precisa pedir um favor para as Patrícias, para quem que elas pedem? Para Pontaut. Que engraçado. É mesmo. As gurias, vocês estão falando. Porque ela é doce, entendeu? Ela é good cop, eu sou o bad cop. Sempre. Claro. O Renê também. Assim, O Renê é o good cop, eu sou a bad cop. Sempre foi assim. Eu já subi. Mas vocês sabem que, assim, acho que nós nos encontramos pessoalmente uma única vez e foi tão inesquecível que eu sei onde foi. Foi no 20/9 de Iguatemi, um final de tarde, eu acho. E que eu me lembro que eu tinha que dar atenção para vocês, falar e ouvir, e eu não conseguia parar de olhar e olhar. Sabe? Eu pensei, ai meu Deus, por que eu queria olhar sem precisar comer? Sabe aquela coisa de duas? Vocês são muito presentes, assim, vocês têm um espírito, sabe? Que toma conta e tal. Então foi a única vez que eu acompanho vocês nas redes. E eu noto que engraçado, vocês são disfarçadoras nas redes, viu? Ai, eu acho a Pontaut mais assim, e a Parenza mais assim. Olha, mas gente, quantas mulheres tem aí? Não, é que olha só, a Paty é uma pessoa. É isso que eu ia dizer. A Paty é que nem. O Nelson Rodrigues tinha uma frase que dizia que mineiro só é bom na crise, sabe? Tipo assim. A Paty é uma pessoa que é ótima nas crises. Porque o que acontece? Quando eu saio da minha compostura, eu e todas as pessoas com as quais ela convive e que ela ama, a Patrícia é a nossa 190. Entendeu? Ela é a nossa emergência, porque ela sabe lidar, ela sabe apaziguar, ela sabe tranquilizar, ela sabe resolver. Sabe? Sim, então é uma pessoa mais passiva. Isso não é ruim nem pacífica, não passiva. Essa é a diferença. Pacífica. Sim. Porque, tipo assim, mas a Paty, ela pode ter esses momentos de mais decisão, mas ela também é a mais acolhedora do que eu, entendeu? Eu sou mais displicente nesse sentido. Talvez eu não cuide tanto de quem eu amo, da maneira como ela cuida.
Então, eu não sei, Entendi. é estranho. É que eu sou mas libriana e ela é geminiana, né? Pois é, pois é. O que geminiano a ele gente vai fica salvar muito o assim. mundo, né, amiga? Com os nossos Gurias, dois. vocês são gêmeas, são dois, Libra tem dois lados. Olha, é um monte de mulher aí mesmo. É. É um monte de mulher. É um É. monte. Quantas mulheres cabem numa mulher madura, né? Quantas? Então, pois é, eu ando transbordando, viu? Como diz o Sim! Chico, transbordando como uma hemorragia, né? Que é uma frase de uma letra do Chico que se chama Bárbara. Que louco isso, né? Como a gente fica, É, né? A gente vai se redescobrindo e descobrindo novas eus, assim. aham. Isso é muito Gurias, curioso. vocês estão falando aí, e quando a Patrícia Pontal, a Parenza estava falando, eu fiquei pensando que tu disse assim, que daí eu voltei, fui para São Paulo, peguei um ônibus, paguei minha faculdade, e aí a Pontal te disse, ela é mais afirmativa, mais e tal. Tu acha que tu tem um espírito empreendedor, que isso caracteriza o teu espírito empreendedor? Que tu é uma mulher que põe o pé lá na frente e ninguém segura porque tu acredita. E tu deve ter quebrado o cara maravilhosamente bem, né? Porque o bom empreendedor é aquele que erra, que quebra a cara, que vai de novo, que refaz. Como é que é isso para ti, hein? Sim, eu acho que isso é o que me move. Eu sempre fui assim. Eu lembro quando eu saí do Jornal do Almoço lá em Caxias, que daí dava baixa na carteira, a carteira assinada, eu olhei para aquilo e disse, eu nunca mais vou assinar porra de carteira nenhuma. Eu não quero isso, eu quero ser uma pessoa livre. E eu nunca Aham, mais assinei carteira. Nunca mais. Todos aham, os trabalhos que eu fiz eram assim. Eu era colaboradora e ganhava uns dinheiro, entendeu? Eu já comecei a trabalhar com produção. Ah, mentira, eu assinei carteira na UX TV, que eu trabalhei na UX TV para ganhar desconto na universidade. Então eu tinha ó. 75% de Isso, desconto na isso é uma faculdade. coisa empreendedora, né? Tu É. fica administrando as granas, né? Aí eu fazia produção de comercial e como freela, até maquiagem eu fiz em comercial. Fazia de tudo. Fazia elenco, Aham, figurino, maquiagem, fazia de tudo. E tinha esse desconto na faculdade. E aí eu conheci o Renê fazendo TV Colombo, que era uma TV executiva das lojas Colombo, lá em 97. Ele dirigia e eu era apresentadora. Porque como eu morava em Caxias, era mais fácil ter uma pessoa da Serra para fazer. aham. E aí era uma outra produtora. Um dia a gente se olhou e disse assim, eu disse, Renê, o que a gente está fazendo? Vamos fazer a nossa empresa. Ele disse, é para já. E aí a gente Que montou bárbaro isso. a estação, pegou essa conta, depois pegou a telefônica e foi indo, sabe? E foi indo. Aham. E aí em 2015 eu saí da TV Com, porque eu também estava fazendo um programa lá chamado Estilo, a Paty na Zero Hora, e eu disse pra Paty, eu lembro que foi pilha minha, eu disse, amiga, 2015 vamos... não, amiga. Antes. 2005. Antes, É, 2005, 2005. Eu Aham. botei pilha na parte de vamos fazer uma empresa de consultoria de moda, a gente faz tudo. Faz desfile, faz conteúdo, faz lançamento de coleção, edição de coleção. E a gente fez milhões de trabalhos, né? Eu estava pensando esses dias, não tem empresa de calçado aqui no Rio Grande do Sul, que é o nosso a nossa grande potência econômica, né? Que a gente já não Aham. tenha trabalhado. Todas, eu acho. acho que Aham. todas. Não, é que Que assim, a legal. Paty tem esse espírito super empreendedor. E eu sou uma pessoa que eu sou super criativa, assim. Eu sou uma pessoa de conteúdo mesmo. É, e isso Entendi. que eu acho que é uma coisa que dá super Essa certo. complementação que tem. Exatamente, que é aquilo que eu acho assim, uma sociedade, ela dá super certo quando as pessoas se complementam. Tipo assim, a gente desenvolve os projetos juntas, mas a Paty tem essa perspectiva de mercado e eu tenho essa perspectiva de produção mesmo, de fazer as Aham. coisas, de fazer o conteúdo. Então a gente funciona super bem, porque a gente pensa parecido, define as coisas, cria juntos e cada uma vai desenvolver a sua parte, entendeu? Então, Aham. são áreas, a gente não briga pelas áreas, assim, a gente não tem Sim, as cada mesmas uma frentes de atuação. no seu lugar. Exato. E isso Isso eu é acho super importante. importante numa sociedade. Não, porque as Então, duas fazerem a mesma coisa não dá. aham, porque Não. sempre cada um tem um estilo de fazer, né? E é isso que aparece. Gurias, e como é que foi isso de filhos, né? Vocês se afastaram, porque vocês tiveram casamentos, né?
e filhos. No caso, um filho e Relações, uma filha. casamentos, a gente teve muita coisa nesse meio. Muitas coisas. Como é que é? É que tu imagina, são 30 anos, né? Imagina Pois é. a coisa que a gente viveu. A gente passou muitas modificações. Tivemos relações, conhecemos pessoas distintas, tivemos momentos distintos, foi... Eu tive filho um pouco antes que a Paty, né? O Lourenço tem 13, a Clarinha tem 7, né, amiga? Vai fazer 8? Vai fazer 8 em março. Tá com 7. O Lou vai fazer 14. Então, eles têm uma boa diferença. Então, eu teve um momento que eu me recolhi para ser mãe e que a Pontal estava na vida louca, curtindo a vida ainda, entendeu? E depois ela se recolheu. Isso foi muito louco. Daí ela se recolheu e eu estava separada na vida louca. E ela com a filha, entendeu? E eu já com o Lourenço grandinho, pirando a cabeça para cima e para baixo. Então, a gente teve 2 momentos diferentes que foi legal, assim. Né? E que eu acho também, Fátima, uma amizade de tanto tempo precisa de respiros, tá? E a vida nos trouxe esses respiros, com os filhos, com os relacionamentos. A gente teve momentos em que a gente ficou mais afastadas. Por uma questão da vida, tu entende? Sim. Por demandas da vida. E outras que a gente ficou muito presente, muito grudada. Até, assim, tipo, eu acho que nós começamos, assim, dos nossos 20 aos nossos 30 e poucos, foi o nosso momento de grude, assim, né, amiga? Porque daí nós éramos amigas, depois começamos a ser sócias e ambas eram com os seus relacionamentos, mas solteiras, assim, no sentido de não ter um compromisso tão profundo. E a gente tinha... E daí depois a gente teve daí os momentos de relacionamentos que foram nos afastando. Não é afastando. Casou no mesmo ano e separou no mesmo ano. No mesmo ano. Aconteceu com vocês? Sim. Jura? Casaram no mesmo ano e depois... No relacionamento sintonia. Gurias, vocês já fizeram... A gente sempre respeitou muito o momento uma da outra. Por exemplo, agora, durante a pandemia, a gente se vê muito pouco. Desde que a pandemia começou, eu tenho muitas saudades do nosso convívio. Por quê? Porque a gente ficou, primeiro 2020, em casa praticamente, né? E daí nos afastamos, daí a gente fez o ano passado foi um ano de transição para nós duas, assim. E esse ano a gente ainda tá para conversar. Assim. Agora a gente vai voltar, vai retomar com projetos juntas de conteúdo para o Instagram, nós duas. Tá. Vocês não têm um trabalho continuado, são jobs? Não, são jobs. A gente tinha contratos pré-pandemia, que foram todos cancelados. E nunca mais voltaram a acontecer. O que acontece, Fátima? A gente sabe que o mercado está sem dinheiro, as pessoas estão segurando. 2 Patrícias custam mais caro que uma Patrícia. Tá, e vocês estão vendendo um projeto... Não, o que acontece? A gente concorre com outras consultorias de moda ou produtoras de conteúdo que são uma pessoa só, entendeu? Então não somos caras, as duas juntas. E aí o que a gente... Daí tem que trabalhar para o Santander, entendeu? A gente não consegue fechar trabalho para a empresa que realmente não queira muito as Patrícias. Sim. E aí a pandemia acabou nos botando assim. A gente virou produtora de conteúdo, cada uma o seu. De uma certa forma, para ganhar dinheiros, né? O que eu senti nas redes de vocês, que eu estava dando uma olhada, que a pandemia floresceu para vocês na questão das mídias, né? Eu vi assim, vocês começaram a expor as suas ideias, o seu corpo, suas dores. Enfim, vocês se transformaram num produto, né? Isso. E isso... como é que foi, assim? Porque eu vejo que a Parenza tem um jeito e a Pontaut tem outro. Ainda bem, né? Eu vejo vocês duas muito se expondo, muito... Que bom tudo isso. Mas em que momento vocês não dormiram bem? Porque vocês estão na calçada há muito tempo, né? Mas eu, cada vez que faço uma live... Eu me lembro que era que nem matéria, quando saía publicada em revista ou jornal, eu não lia de novo, porque eu pensei, deve estar um horror, eu não posso nem pensar em olhar para isso, né? Então eu pergunto, como é que é? Porque uma coisa é uma matéria,
outra, porque tu está falando de outros, agora começa-se a falar muito de nós. Como é que é isso de noite não ter vontade de sair correndo? Alguém cobra de vocês, da família? Os filhos dizem, mãe, tu falou isso? Essa exposição para duas mulheres empresárias, como é que é? A gente foi muito resistente, né, amiga? Quando começou o look do dia no Instagram, a gente se olhava e dizia, que ridículo, nós nunca vamos fazer isso. Eu só pensava assim, que interessa para as pessoas o que eu penso, a roupa que eu uso, que bobagem, nós somos jornalistas. E ali a gente ficou, né, amiga? A gente levou um tempão para se expor, para se fotografar. E daí foi indo, foi lenta essa. Mas isso essa não era uma transição. coisa que vocês já faziam na Zero, por exemplo? Não nós. A gente Não, fazia o look do matérias. dia, essa coisa da gente se fotografar, a gente já fazia antes da pandemia, tá, Fátima? Mas o que a Paty está falando é que a gente está voltando a algumas casas, assim. Todo o processo da nossa, de mostrar a nossa imagem pessoal, ele não foi um processo de um dia para o outro. A gente teve várias reticências em relação a isso. Tipo, eu até comecei a fotografar meus looks antes, que a Paty até dizia que eu fazia no espelho da estação, e a Paty dizia, ai, não, eu não vou conseguir fazer isso. Porque a gente estava com um projeto que era de consultoria de moda virtual, que foi o Oi Paty, que a gente teve durante um período, e eu comecei a fazer isso para tentar criar uma sintonia, porque a gente estava fazendo um estudo de redes, era um aplicativo, a nossa ideia era transformar aquilo, enfim, em algo que fosse muito virtual, e a gente estava fazendo ensaios de conteúdo, de como poderia ser. Então, eu comecei a tentar fazer isso e depois a gente foi fazendo as duas, mas isso que a Paty falou foi muito coerente. A gente tentou muito tempo, assim, não ser só isso, entende? E achar este tom de não ser uma roupa, de não ser um look, é uma coisa difícil. Porque, assim, então, a gente encontrar isso de conversar com as mulheres, de mostrar que nós somos pessoas e não somos um vestido, é difícil, porque nós não somos um vestido. E talvez muitas dessas pessoas que façam o look do dia também não sejam, né? Mas a maneira como a gente vai achar essa condução de conteúdo. Por exemplo, nós pensamos no nosso conteúdo como nós pensamos no conteúdo de um veículo. O que nós vamos abordar que faz sentido para nós? Nós somos o nosso veículo. O que faz sentido? Qual é a essência desse veículo? O que esse veículo quer passar para as pessoas, né? Acho que isso tem a ver com a nossa veia jornalística. Quem é esse veículo? Este veículo é um veículo que conversa com mulheres de tantos anos mais, que quer dizer isso para essas mulheres, que quer incentivá-las. Nós temos uma essência, que é a nossa, que é super real, mas nós somos o nosso veículo. Então, a gente tem que traduzir quem é este veículo para as pessoas através das nossas pautas. Tipo assim, eu penso, essa semana eu gostaria de falar sobre autoestima, o que eu posso falar sobre isso, o que faz sentido para mim, o que vai fazer sentido para as pessoas que me... E eu acho que pensar assim nos fez perder cada vez mais essas restrições que nós tínhamos com o Instagram como ferramenta, de ser uma ferramenta... fútil, superficial, de alguma forma. A gente Vocês achou achavam que era fútil? Claro, no início era, né, Fátima? E até hoje é. Até hoje. Muita coisa que tem bilhões de futilidades, né? Se tu não tem uma boa edição, tu cai num buraco. Exatamente. Né? E aí, para mim, na pandemia, teve uma coisa muito legal que foram as minhas lives, tá? Porque eu amo conversar. Eu sempre amei fazer televisão. Eu fiz mais de 100 lives, entende? Em 2 anos. Então, daí criei as lives de casal com o Marcelo, nós criamos juntos. Adorei. Então, isso é uma maneira de eu voltar a fazer televisão na minha televisão. Claro, bárbaro. E eu amo tu só dá dando continuidade, né, Parenza? A Pontal te escreve aqueles textos fabulosos. Então, né? é isso que eu queria falar. Que eu acho que... Eu leio sempre os comentários, né? Gente, eu fico encantada, e até hoje eu comentei no post da Parenza, que é essa coisa de as mulheres sendo autorizadas, né? E precisa que alguém nos influencie, como as revistas faziam.
como, de certa forma, os livros, né? Mas as revistas de forma mais assídua. E agora eu vejo a exposição de vocês com as coisas mais profundas, né? A Pontaut, ela se entrega, ela é um jorro, assim, ela escorre, né? E a Parenza tem uma coisa de pegar mais, numa coisa mais intelectual, mental, não sei, as palavras é horrível, palavras nos reduzem. Eu estou dizendo assim que eu vejo a Pontaut mais, mais doce, também horrível. Ai, não estou conseguindo. Mas não, doce é uma coisa bonita, para. Não, mas é que horrível porque parece, porque ela não é só isso, porque ninguém é só uma coisa, ou 35, né? Muito mais. E eu vejo que as exposições de vocês, eu leio os comentários e penso assim, meu Deus, a mulherada apaixonada. Eu digo, olha o trabalho que essas mulheres estão fazendo, eu preciso falar com elas. Como é que é isso? Essa relação na rede social se expondo, porque vocês expõem o corpo, expõem tudo, vocês expõem tudo, com exceção do quarto e do banheiro. Eu vou chorar agora que eu vou falar uma coisa assim. Amada. Não, é que eu acho super assim, a Paty sabe, isso que tu falou, para nós foi super estranho isso, tá? Porque nós sempre nos comunicamos com mulheres, mas nós não comunicávamos tanto a nossa vida. Nós comunicávamos conteúdo que nós achávamos que seriam pertinentes para elas, mas nós não éramos o veículo desse conteúdo. E quando nós nos tornamos esse veículo de quando nós nos somos a matéria, né? Exatamente. Vocês viraram pauta, a gente né? usava exemplos para falar isso, a gente usava outras pessoas. E no momento que nós nos colocamos como protagonistas dessas histórias, que a gente quer fazer como inspiração de alguma forma, isso é muito, sabe? Tipo assim, a gente recebe tanto retorno e tanta... Aí ontem até uma amiguinha da Clara me perguntou, quer dizer que tu é influencer e tu acha isso legal? Aí eu fiquei dizendo, cara, eu não me vejo assim. Mas daí eu acho tão legal conversar com essas pessoas e poder, né, Paty? De alguma forma... É lindo. O afeto que rola é gigantesco. Isso é genial. Violento. A gente recebe cartas de amor das mulheres. E de agradecimento pelo tanto que a gente já fez na vida delas. É lindo. É lindo. Claro que às vezes tem umas tretas que dá vontade de enfiar a mão na boca do e dizer, cala tua boca, sai daqui. Mas o que que... Mas são mulheres, são sempre mulheres. Homens não entram. Não. Tem uns idiotas que mandam umas coisas bestas que a gente bloqueia. Qual é o problema que vem? Como? Quais são as tretas, assim? Não, hoje em dia, por exemplo, assim, vamos ontem falar, eu postei né? o vídeo da vacina infantil, né? E aí veio lá umas 2, 3, dando textos desse tamanho, dizendo que não é para vacinar. Hoje a gente está vivendo um mundo de treta, né? Sim. Tá? De negacionismo. E aí eu disse, show daqui, negacionista. Eu vou bloqueando, vou tirando, vou varrendo, entendeu? Eu não quero essa gente me seguindo. Eu não quero. E eu já falei várias vezes nos stories, se tu não acredita em vacina, não me segue. Exato. Não quero. Então, eu coloquei a história da Clara ontem e Foi junto, amiga. Nós duas falamos de vacina. Não, e tem uma coisa super curiosa, assim, porque o que acontece? No começo, quando o nosso público... as pessoas sabem quem nós somos e cada vez vão nos seguindo sabendo mais. Então, as tretas essas que a Paty fala, que dizem respeito às contradições de pensamento. Pessoas que pensam diferente. Por exemplo, nós temos um pensamento alinhado mais à esquerda, que não é partidário. Que eu deixo bem claro isso, que a gente não tem partido, a gente tem linhas de pensamento. A nossa linha é mais à esquerda, nós acreditamos na ciência, somos contra este governo que está aí. Fato! Tudo isso. Então, as tretas, essas geralmente são relacionadas a isso. E tem muita coisa assim, que diz respeito também. E às vezes tem mulheres que, tipo assim, outro dia, mulheres que eu digo de pensamentos ainda antigos, cafonas, antigos, ainda muito alinhados com isso, que questionam às vezes coisas tipo, ou a maldade dos pensamentos, assim, que eu até quero encontrar palavras, porque às vezes é difícil isso, mas tipo assim,
é fácil falar isso se tu tem não sei o quê, Ah, sabe? sim. Aham. A gente nunca tirou a nossa posição de privilégio, porque nós somos Claro. privilegiadas, nós somos A gente vive brancas, numa temos bolha. numa bolha, mas nós tentamos ser mais empáticas o possível dentro dos nossos privilégios. E é claro, e as pessoas também têm que entender que o Instagram, embora nós selecionemos muito, eu e a Paty somos muito resistentes com quem a gente vai falar, com os públicos que a gente aceita. Eles têm que fazer muito sentido no nosso conceito. Nós somos muito bem etiquetadas, Verdadeiras. né? É. Muito. E tem que fazer muito sentido para nós, tem que ser muito verdade. Mas às vezes as pessoas também criticam isso, porque elas acham que é fácil viver e não é, então, né? Elas que não são empáticas. Mas essas pessoas, elas vão ficando cada vez menores. Porque eu acho, né, Paty? Eu não sei se tu percebe isso. Bom, sim. Vocês sentem que tem uma maior abertura, assim? Não, eu sinto que quem não faz sentido vai embora. Vai embora. E cada vez, não é maior abertura, eu acho que simplesmente os pensamentos são antagônicos hoje. Nós vivemos nesse mundo de extremos. Sim. E as pessoas têm menos condições de entender quem pensa diferente. Eu faço um trabalho, eu tento explicar até para as pessoas, sabe? Tipo, dizendo, tem certeza que tu está pensando isso? Mas... Gurias, tem uma outra questão que é a seguinte. Eu acho que tem, sim, eu chamo de uma bipolaridade doente, né? Mas eu acho que, assim, na questão da mulher, a gente tem coisas muito travadas e que não acabam nunca, e que é a questão do feminicídio. No Rio Grande do Sul nós tivemos, foi um absurdo, diminuíram os homicídios, e homicídios normalmente são homens matando desconhecidos. O feminicídio são homens matando mulheres que eles conhecem. Então, é uma coisa horrorosa. Tem isso que é medieval, que a gente não anda e que não anda. Ao mesmo tempo, eu vejo que eu não demonizo as redes de jeito nenhum. Tem tanta coisa, tem tanto texto legal. Eu amo o Facebook. No Facebook está aquele pessoal mais de livraria, sabe como é? Tá A velha guarda. Hã? A velha guarda. A velha guarda, mas é aquela velha guarda que leu, que viu os filmes, que tal. E, ao mesmo tempo, eu enxergo uma possibilidades de liberdade muito maiores, sabe? Das mulheres decidirem mais sobre seu corpo. Por exemplo, nós todas nos expondo mais com o que a gente sente, com o que a gente quer. Mulheres que não querem mais ter filhos, né? E que isso não mexe com elas, que não estão mais no modo automático da cultura. Então, estou trazendo mais para esse lado, para ver se vocês concordam que há uma... Imagina, em Caxias, como eram as mães e as avós de vocês, né? Em Santa Maria, eu não pude namorar um cara que eu era apaixonada porque o sobrenome dele era Oliveira. Não acredito. E na nossa família, todas de italianos, de todos os costados, ele tinha cabelo preto, ele era branco, tinha cabelo preto, e o sobrenome era Oliveira. E eu era apaixonada por ele, fui proibida de aproximar-me. E aí, claro, namorava escondido, né? Ia nos bailes. Mas então, gurias, o que eu acho que tem uma maior liberdade, me parece. Não sei como é que vocês veem isso. Não, eu acho que é um caminho sem volta, tá? Isso aí não tem mais o jeito de ser como era. Acho que daqui para frente a gente só anda. E acho que a gente, mulheres de 45 mais, 50 mais, a gente está abrindo o caminho para as meninas de 30 hoje. A gente está abrindo um caminho maravilhoso. Quando elas vierem, vai estar tudo certo. Elas já vão saber o que é a menopausa, elas já vão saber que vão ficar mais velha e que vão sofrer preconceito. Elas já vão entender que depois de 50 a gente é uma potência violenta. Entendeu? Já vão saber que tem que ter um cérebro sexy, sarado, ao invés de só o corpo. Tem coisas aí que estão... Eu acho que a gente está abrindo um caminho muito importante. E isso é sem volta. Eu não acredito que as mulheres vão voltar de forma alguma para esse lugar que tu falou aí.
Mesmo no Não tem interior. mais, não tem mais como, né? Não cabe tem mais como. em lugar nenhum. Não tem mais Não, como. e, tipo assim, a gente fala muito sobre isso, né? Porque, Fátima, acho que a nossa geração, ela nem se dava conta dos abusos que sofria. Porque a gente Mas nem dá, discutia isso. Entende? Isso que tu falou é um absurdo, mas eu ouvi na minha família, tipo assim, fulano está namorando um brasileiro, como se nós fôssemos brasileiro. estrangeiros. Era Isso. brasileiro. Mas Não, eles tinham eram certos imigrantes e tipos. viveram nas colônias. O que é uma Oi? colônia? Uma coisa fechada, né? Não, e tipo assim, né? Nós somos o pior, né? A escória europeia, que não tinha um tostão, né? Um proletários pobretões que vieram para cá para tentar uma nova vida e chega aqui arfando arrogância. Não estou menosprezando o que se fez, porque são grandes Mas trabalhadores que depende. conquistaram muito. Mas, tipo assim, e daí esquece o seu passado, né? Que é um passado de luta, passado trabalhador, e Muito, que, por exato. favor, né? Mas o que eu acho, assim, e fora isso, a gente cresceu, quando se fala sociedade patriarcal, a gente é fruto disso. Pode parecer clichê, mas a gente tem que voltar a esse assunto, porque quando eu falo de envelhecimento, eu sempre digo a gente tem que voltar a algumas casas, porque o preconceito contra o envelhecimento, ele diz muito respeito ao machismo, do qual nós somos vítimas desde crianças. Fecha a perna, senta direito, não fala alto, menina não faz isso. Isso tudo, sabe? E daí vem, você tem que ser bonita, você tem que ser jovem, você tem que ser calada, você tem que ser bem comportada, não desagrade, né? Que é a minha frase, desagrade. Porque a gente vive com isso desde sempre. E o que a gente enfrenta quando a gente vira uma mulher madura é consequência de todos os padrões que a gente aceitou até então. E aí que a gente entende que pode viver sem. E aí, gente, a gente entra naquele modo hábito. Será quando que todos entendem? Eu acho que nós tu ainda mesma te estamos trai. batalhando por isso, entende? Porque eu acho que tem muita mulher, por isso que eu e a Paty temos esse diálogo e que a gente se impressiona com o que a gente pode afetar na vida de uma mulher, porque tem mulher que não faz ainda. Não porque não conseguiu, porque não tem tempo, porque está cuidando dos filhos, está trabalhando. E ela não parou para pensar em quanto ela foi sempre rechaçada, discriminada, abusada, calada. E a gente sempre conseguiu pensar nisso, só que a gente não falava, entende? E o fato da gente falar faz com que mulheres que não tenham tempo para pensar comecem a se identificar com isso. Olha, agora começou a subir o palanque já, né? Que tipo assim, cara, é muito foda essa transformação que a gente está vivendo. Ela é emocionante. Ela é emocionante. É emocionante ver que a gente está tirando os grilhões. Exato. Porra, meu! E que a gente tá pode, quarta, quinta pode escolher. E poder escolher. Sabe o que acontece? Olha só, uma ferramenta que nós considerávamos fútil, inútil, ou está funcionando para libertar a mulherada. Exatamente. Eu acho que esse algoritmo eles não conseguiram segurar. Sentimento é sentimento e não adianta. Por isso tem uma outra questão, que eu tenho muitos homens que palpitam para a fala feminina, né? Que me mandam mensagem. E essa semana eu recebi uma de um publicitário daqui de Porto Alegre que disse assim, olha, eu tô vendo os meus amigos que eles não têm ideia do que é menopausa. Por que tu não fala sobre isso na fala feminina? E aí eu pensei, legal, tá, mas eles sabem o que é menstruação, eles sabem o que é gravidez, amamentação, parto, sair para trabalhar amamentando. Eles têm ideia, eles dizem, guria, pior que não. Então, vocês entendem, há muros a serem derrubados. As mulheres e os homens não se conhecem. Os homens não têm ideia do corpo da mãe, que a mãe pariu este cara e que a mulher dele vai parir como a mãe o pariu. E como que a gente não sabe, não entende? Por que a gente não resolve isso com os filhos? Sabe? Porque nós ficamos muito também querendo que eles resolvam e ele não me entende. Tá, mas ajuda ele a entender. É o teu corpo. Tu é dona dele.
mas traduz esse corpo para esse homem, sabe? Eu acho isso tão importante. Mas como é que a gente vai morreu, traduzir? Não, mas eu vou te dizer uma coisa. Como é que a gente vai traduzir uma coisa que sempre disseram pra gente calar? Mas aí é que tá, mas aí nós temos que não calar. Então, mas é isso. É o que a gente está fazendo. É isso, é um processo, entende? Tipo, a gente não sabia comunicar porque não nos deixavam. E daí ele não sabia ouvir porque nunca quis. Entende? Nunca precisou. Nunca precisou. Não quis, não precisou, não se interessou. Vamos ser bem sinceros, bicho homem, gente, por favor. Olha, é difícil. E a gente está percebendo também uma transformação nesses homens. Por causa de mulheres como nós. Muito. Que estão criando senão eles vão ficar sozinhos. Né? Quando ele de 60 anos, ele veio e me diz, puxa, a gente tem que ensinar os homens a fazer isso. Eu disse, por que tu não cria tu um espaço e fala com os homens? Tem mesmo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Teve várias lives que eu fiz. Você viu uma com uma ginecologista do Rio, a Vivi Monteiro, que é maravilhosa, tá? E que ela trouxe uma caixa de vibradores e ensinou como usar cada um. Foi uma aula. Ela trouxe uma vagina, mostrou anatomia. Tinha vários homens assistindo. Vários. E agradecendo. E ela me disse, ela disse assim, eu tenho muitos homens que me seguem e me agradecem. Para poder aprender. Porque as mulheres não falam, elas têm vergonha de pegar a mãozinha do marido e dizer, meu amor, olha aqui, ó, aqui é o capuzinho do meu clitóris, é aqui que eu sinto prazer. Entendeu? Olha aqui é os grandes lábios, aqui os pequenos lábios. Olha, mas coitadas, né? Elas têm vergonha. Elas nem se olham. Incentivadas a ter. É que assim, ó, gurias, mas se a gente não fizer isso, eles nunca vão saber. Eu também acho. Tem que incentivar nós que mudamos o mundo. A se liberarem, a serem independentes desses chavões, desses clichês, desses preconceitos, dessas regras, de tudo isso que nos disseram. Para que a gente tenha autonomia, segurança, autossuficiência e tranquilidade de mostrar o nosso corpo e falar sobre ele. Né? Tipo assim, a gente não foi incentivada a falar do nosso prazer e sentir prazer. Gente, olha o preconceito que se tem na nossa época com uma menina que perdia a virgindade. Nossa. Pelo amor de Deus! Então, como que a gente vai apagar essa chave? E a cultura da pornografia é a pior merda que pode existir no planeta. É tudo errado. Não, o que é o sexo no cinema? O sexo no cinema, eu acho que quem é que é o cara que consegue pegar uma mulher, encoxar na parede? Eu fico chocada com isso. Aí o cara, primeiro, o cara deve fazer musculação 6 vezes por semana para segurar a mulher e levantar. Segundo, ele tem que levantar, empurrar na parede, pegar o pau e aí encaixar lá e eles continuam e às vezes dizem textos. Eu digo, não, uma loucura. É tudo assim. E elas gozam em pé. Ali, né? Sim, muito fácil. É uma loucura. É um serviço. Ou elas fingem muito bem. É um desserviço. Desserviço. É uma barbaridade. Eu fiz um texto debochando disso e dizendo o seguinte: o carinha que toma cervejinha, que tem a barriguinha mal e porcamente, ele vai conseguir ficar sentado no máximo. Então, assim, não tem. É tanta... Por isso, Fátima, que nós, mães de homens, temos um desafio gigantesco de ensinar essas criaturas a serem diferentes. Né? Temos. E olha, muito vou te contar, grande. A gente briga com uma cultura que é tão entranhada, tão potente, tão determinada, que é difícil, é um trabalho muito, muito solitário. Por isso que as mulheres têm que falar mais. Gurias, estamos, como diria o Oster, olha como eu sou velha, como dizia o Oster na Rádio Gaúcha, estamos por sobre a hora. Querido, que saudade disso. Então, o que eu queria dizer para vocês é que, deixa eu ver as minhas anotações, está aberta a palavra para vocês. Amiga, eu tô com saudade, tá? Eu também tô com saudade, amiga. A gente não se vê desde o ano passado. Jura? Fui cupido desse encontro. Mas essa semana a gente vai. Vocês são aquilo que vocês sonharam? Eu sou.
Eu não sonhei. Talvez Eu assim, acho ó, que assim, eu tivesse lá. Talvez eu quisesse ser a Renata Vasconcelos e apresentar o Jornal Nacional, ou ser bailarina do Grupo Corpo. Talvez isso passou pela minha Aham, cabeça um dia. Mas eu sou super feliz com a pessoa que eu sou. que legal. é isso que eu ia falar. Eu acho que assim, o que que a gente sonha, né? Porque eu acho que os sonhos eles vão se transformando no decorrer da vida da gente. E quando eu acho que a gente tem que ser muito gentil quando a gente se olha. A gente tem que sair e ver a mulher que a gente se tornou. E daí ver que às vezes os sonhos eles se transformam, mas o que a gente resultou daquilo tudo pode ser muito melhor do que o sonho que a gente teve, entende? Eu Aham. sou muito dessa história da gente. Tipo, eu acho que a felicidade ela realmente é feita todo dia de pequenos momentos e que a gente não tem que ficar esperando aquele. Eu falo muito sobre isso do quando, que a gente fica esperando, quando isso, quando eu comprar um apartamento, quando eu tiver formada, quando eu tiver um emprego, quando o emprego for melhor, quando eu tiver um filho, quando eu tiver casada. Foda-se o quando, entendeu? A vida é feita dos agoras e tornar É. esses momentos melhores. Então, tipo, eu não acho que eu sou a mulher que eu sonhei, porque eu acho que a mulher que eu sonhei era muito chata. Ela não existe. Ela era uma idealização, Uma né? E daí idealização, mas a gente e, viveu de e hoje eu acho que idealização eu em sou uma mulher real idealização. muito mais prática. Sei Aham, lá. Eu sou feliz com a pessoa que eu me tornei, que nem a Paty fala, assim. aham, aham. Tá tudo Que certo, a gente tá legal. em paz. Pois É, é. Paz, vocês têm conseguido ficar em paz? Tem. pessoalmente, sim. Como sociedade, não. Tem. Não, óbvio. Óbvio. Aham. Eu, assim, não poderia. As armas não podem ser liberadas no Brasil, tá? Porque eu vou virar uma serial killer. O que que tu disse? Eu não entendi. Assassinos Como é por que é? natureza A vai gente ser a vai ser segunda presa parte. junta, é? Vamos para a Eu e tu, mesma Fátima, cela. vamos sair com umas escopetas. Escopeta? Como se diz? Não, a gente é contra as armas. É óbvio. Deus o livre. É. Mas, enfim, como a Paty falou, em sociedade eu acho que eu não tenho paz alguma. Mas eu comigo mesma eu tenho paz. Hoje em dia eu posso dizer que eu tenho. Eu já fui muito ansiosa, muito. Calmou. Acalmou. Demorou, mas acalmou o bicho. Bah! Aham. E pessoas que têm desejos, como mulheres empreendedoras que vocês são, é difícil encontrar lugares, uma ilha de paz, né? Tu tá sempre querendo morder alguma coisa, ter alguma, né? Buscar alguma. Mas tu pode fazer isso com paz. É isso que Né? eu acho. Tu não precisa fazer isso no inferno, num turbilhão, numa angústia. Tu pode ir pegando as oportunidades, criando possibilidades em paz, um pouco mais serena, sabe? Uhum. Eu acredito nisso. E o Não que que precisa ser. vocês diriam para as mulheres que querem empreender juntas? 5 pontos de cada uma, olha só aquelas perguntas de jornalismo, assim. O que que vocês aconselhariam as mulheres a associar-se? O que cuidar, o que buscar para que as coisas aconteçam? Tem tanta coisa, né? Mas eu vou falar algumas, eu acho que a parte complementa, mas eu acho que assim, ó, a primeira coisa, né, Fátima, antes feito que perfeito. Faz, tá? Faz. E errar é muito comum. Errou, aprende com o erro e recomeça. E vai de novo. E vai de novo, principalmente se for algo digital. Aí tu vai errar 1 bilhão de vezes, né? Tente ter uma sócia que te complemente. Não tenham funções iguais, né? E não dá para desistir nunca. Se tu desiste, tu não tem característica para ser empreendedora. Tu tem que continuar desejando, querendo e indo atrás, né? Eu acho isso perfeito e acho assim, ó. Relação, meu amor, ela é difícil sempre, tá? Ela, tipo assim, a pessoa que diz, eu não me relaciono porque é muito difícil. Realmente, então não se relaciona. O que a gente tem que fazer é achar a pessoa que a gente admira, que te inspira, que tu goste, que tu ame, uma pessoa que tu quer ter do teu lado, que te faça crescer de alguma forma, que te incentive, é quase como um casamento.
que te É um complemente. Isso que a casamento. Paty falou é muito É bacana. um casamento. Porque se as pessoas fazem as mesmas coisas, a empresa não consegue desenvolver. Ela vai ter que contratar outras pessoas e ali vai ser sempre um emaranhado. Eu acho muito importante essa questão de definir funções. E, tipo assim, e entender o tempo de cada um. A gente tem que ter muita compreensão quando a gente é sócia. A gente tem que entender o que a pessoa é, como ela é e saber lidar com essas questões, sabe? Porque o que acontece? A gente não pode querer que o outro haja como a gente agiria. A gente tem que entender como aquela pessoa vai agir, né? E isso faz com que cresça, porque depois que tu descobre essas características no teu par, tu consegue incentivá-las e fazer com que a coisa desenvolva, né? Porque então eu acho que é isso, é ser complementar, admirar a pessoa, ser compreensiva com ela e o resto que a Paty falou, tudo Eu só perfeito. queria fazer uma pergunta. As reuniões com a contadora, vocês duas vão, ou diz agora é contigo, hoje é contigo. Não, sempre foi comigo essa parte. Sempre contratos, toda a parte legal sempre foi comigo. Eu sou um Inclusive desastre na produtora. Inclusive Tu é o lá quê, na produtora. eu sou um Inclusive desastre. lá na produtora. Nós falamos sempre ao mesmo tempo. Fala, Parenza. Não, eu disse que inclusive lá na produtora também, eu sempre fui essa pessoa que cuidou dos contratos, da contabilidade, eu que faço previsão de custos, nananana, essas coisas chatas, mas que eu gosto. Eu adoro matemática, sabe? Jura? Que legal. Adoro. Não, Adoro. e ela é ótima. E a Adoro. Patrícia tem uma coisa que é Eu uma sei característica. precificar as coisas. E eu ia dizer, eu acho que até uma característica libriana, porque ela é muito justa, entendeu? Então ela sempre prevê caxias, sabe? Ela é sempre muito justa nos trabalhos, nos pagamentos, nas organizações. Ela é ótima com números, assim. Nossa, Olha eu aqui, sou a ó, pessoa nós mais temos que- desorganizada. Vocês... A Montalto, pra Parenza ter uma vai ser ideia, nem convidada para agenda várias ela tem. sociedades. Não tenho agenda. A Eu não Montalto tenho não tem agenda, tá? Tu imagina o quanto eu penei com essa bisca. Amiga, tu por quê? esqueceu, é hoje. Ai, mas assim, ó, para que eu não esqueço tanto assim, tá? Que Ó, não tem agenda, tem que eu sou mais de memória. Tu não sofre com isso? Eu acho que gente esquecida é gente. Mas eu não sou eu esquecida. acho. É gente de Ela boa não cabeça. anota. Eu não anoto. Ela Tá. Não, eu disse que eu não E sou aí- esquecida. Eu não anoto as coisas, mas eu me lembro, tá? Acontece de vez em quando eu me esqueci alguma coisa, mas é raro. Mas é isso, sabe? Se tu é a cabeça mais criativa, tu não pode estar preocupada com o controle de custos e tal. Te salvei bem, hein, Pontaut? Ó. Ó, você, coração. Gurias, muito legal. Eu acho que a gente tem que conversar mais vezes e talvez a gente possa fazer um grupo de discussão de como ensinar esses homens a olhar para o corpo das mulheres. Gente, eu vou Sabe? adorar. Vou Tá adorar. mesmo? Nós podíamos Eu, criar sinceramente, cursos. não tenho Olha paciência essa para ideia ensinar homem surgiu a fazer. agora. Criar cursos. O que é a menstruação? O que é a amamentação? O que a mulher sente? Né? Eles nunca sentirão, mas a gente pode fazer uma tradução. Porque o homem tem coisa boa, né? Claro. Não, o que é a maternidade, né? O que é a A maternidade? maternidade é isso. O dia que Uma eles loucura. compreenderem isso, o mundo tá salvo, porque daí não vai sobrar só para nós, né? É. Eles vão poder maternar juntos, quem sabe? É. E aí eu lanço uma provocação. Será que nós, mulheres, permitiríamos, isso é outra live, que os homens dividissem com a gente a maternidade de Nossa. verdade? Gente, eu não só permitiria, como eu permiti. O pai do meu filho foi tão mãe quanto eu, tá? É que isso E- é tão raro, gurias. Nossa, Mas Porque é o Lucas, único Lucas lugar também, onde a ele divide mulher comigo. tem poder. Tem muita mulher que não tem poder nenhum fora, que não consegue se colocar, mas as mulheres têm o poder no mundo privado, sabe? E sobre os filhos. E às vezes é exercido com um certo ressentimento. Mas isso é outra live. Isso é muito
Nossa, cheguei a ficar triste te ouvindo falar isso, sabe? Que tristeza mas isso. isso tem textos, sabe, sobre isso, sobre... É o único lugar em que realmente a mulher detém um poder, e um poder que ela está muito solitária. Por isso que eu acho que a maternidade é a grande questão da humanidade. E as mulheres estão sozinhas, sabe? Não importa se é branca, se é preta. Claro que preta, pobre, periférica é muito mais pesado. Mas, de qualquer jeito, esta é uma hora de uma solidão terrível. E aí se criam as novas gerações com quem? Com uma pessoa com superpoder, apavorada, e que usa também este poder numa sentinela, né? Em relação ao mundo, usa como moeda. Se Que ela tem lido tristeza. algumas coisas sobre isso. Não é para ficar Bah. triste, é para saber que tem e para ver como se pode resolver. Não, a gente sabe que tem, no entanto, que tem muita mulher que engravida para não se separar do marido, né? É, É uma loucura. Se utiliza da maternidade para muitos fins. é. O que também é uma coisa de defesa, né? Total. Então tem muita coisa no mundo feminino e na maternidade, sabe? A maternidade, para mim, é a grande questão humana, sem dúvida. É a partir daí que tu cria novos mundos, o futuro. Mas, gurias, eu não queria terminar assim, com esse questionamento, assim, largar no ar, não. Então, então eu só queria dizer para... O que é, Pantalti? Não, que tipo, agora eu fiquei assim, ai meu Deus. Não, é que eu acho assim, eu acho que a maternidade... Se tu quiser, a gente continua por telefone. Não, é um momento muito transformador na vida de todas nós, né? Tipo, nós somos mães, eu e Parenza fomos mães bastante tarde, né? Mães quase aos 40 Sim. anos. E eu vi minha vida mudar assim totalmente. A maternidade me virou do avesso, em vários sentidos. E eu acho que temos muito a trabalhar com isso. E eu acho que as mulheres, às vezes, elas usam a maternidade de uma forma, mas não é por elas, entende? Eu acho que também diz respeito muito a essa sociedade que a gente vive. Eu sempre sou de fortificar o feminino, entende? Eu acho que, assim, não é o curso para o homem, é o curso para a mulher, para que ela se eu fortifique, para super ela... acredito, mas eu vou ser bem sincera com vocês, eu não tenho mais paciência para fortificar homem nenhum na minha vida, eles que se fodam. Eu estou mais preocupada em fazer com que a mulher ganhe força e se perceba como potência e como autônoma e como independente e como também com a possibilidade de dizer que não consegue, entende? E de dividir e de botar também as responsabilidades por o outro. Enfim, a gente vai conversar muito sobre isso. Agora, gurias, vocês vejam que a gente começou com o empreendedorismo. Agora vamos assim, ó. Uma mulher, ela é empreendedora por natureza. Quando uma mulher menstrua, ela tem que administrar seu corpo mensalmente. Ela tem que administrar e gerenciar todas essas emoções que se modificam. Então, ela já começa a empreender através desse corpo, né? E por aí vai. O que é uma mulher que... Vocês querem ver aqui a última revista Cláudia, tá? Que diz assim, ó... as mulheres foram as mais afetadas pelo evento da pandemia. Segundo o Ministério do Trabalho, 96% das pessoas demitidas em 2020 eram mulheres. Uhum. E ainda elas foram demitidas, né? Tendo que voltar para casa, muitas vezes sozinhas. No país, há mais de 11 milhões de mães solo. Então, imagina, mãe solo sem trabalho, né? Então, assim, essas mulheres, elas têm que se virar de alguma maneira e as mulheres se viram, né? É dado para a mulher sempre o desafio de resolver e os homens de serem servidos, né? Ainda tem essa coisa muito forte, inclusive na juventude, né? Então, eu acho assim, as mulheres são naturalmente empreendedoras, devem acreditar que sim, que conseguem resolver as coisas, né? É isso.
É Então, isso. somos E todos vai ter outra empreendedores. live. Gurias, muito obrigada, adorei, sabe? Mesmo convidada, assim, eu me senti muito feliz, eu fiquei meio down durante o dia, muito cansaço. Aí chegou uma hora de disse, pá, vamos, sabe? Vamos nessa. Vamos para cima. Tu vai Muito passar legal. bem. Muito obrigada. Fica bem. Tá? Te cuida. Ficamos por aqui. Obrigada, Então tá, a Paty. gente Um adorou beijo também. Muito grande. obrigada. Um grande Beijo. beijo. Beijo, Tchau, tchau, tchau. gurias. Tchau, tchau.